tema do webinar de hoje é melhor ser alegre do que ser feliz. É uma brincadeira com a letra do mestre, Vinícius, que a letra é melhor ser alegre do que ser triste. Também concordo com ele, que é melhor ser alegre do que ser triste. Mas também é melhor ser alegre do que ser feliz. E o que eu quero dizer com isso? É um pouco o que eu vou mostrar para vocês na jornada de hoje. Esse dia de hoje. Muitos pacientes chegam no consultório com uma demanda ou explícita ou implícita de felicidade. E eu comecei a me questionar se essa tal felicidade ela fazia parte do problema ou da solução. Não demora muito para a gente perceber que ela faz parte, sim, do problema. A questão da felicidade é mais um problema do que uma solução dentro do consultório. Eu já queria deixar muito claro que eu vou falar aqui de uma certa felicidade patológica. Então, sempre quando eu me referir à felicidade, eu estou me referindo a um tipo de felicidade, a uma busca de uma felicidade que eu estou considerando e vou considerar aqui patológica. Então, podem existir outros parâmetros de felicidade que não sejam patológicos, mas o de hoje, especificamente, eu vou trabalhar como uma questão patológica. E aí eu perguntei para algumas pessoas, assim como eu perguntei agora para vocês, né, sobre para vocês o que é felicidade, e eu obtive vários tipos de resposta. Por exemplo, que felicidade é ter um emprego legal, é ser bem-sucedido numa empresa. Ou ter muito dinheiro e nem precisar trabalhar. Essa história de trabalhar é uma bobagem, uma boçalidade. Então, é melhor só curtir a vida mesmo. Então, planejando uma ideia que algumas pessoas tinham de felicidade não incluía trabalhar, só incluía curtir a vida. Ainda algumas pessoas me disseram que felicidade era ter uma família. A questão importante era ter uma família. Nesta mesma linha, algumas pessoas disseram que era ter felicidade, era ter possibilidades financeiras ilimitadas, de forma que ela não precisasse se preocupar com dinheiro. Algumas outras pessoas também me disseram que era ser um cara, uma mulher bonitona, corpo legal, malhado, etc, etc. Então, eu fui juntando esses caquinhos do que seria felicidade e eu cheguei, né, quase que numa visão de paraíso, né? Porque muitas pessoas disseram que era ter tudo o que eu falei antes, batido no liquidificador, e ainda com equilíbrio, paz e tranquilidade. Nós estamos em termos, hoje em dia, é moda a atenção plena, né? Meditação de atenção plena, mindfulness, etc, etc. Então, essa perfeição não seria só exterior, mas também interior. E aí, bom, como é que funciona isso, né? Como é que se constrói isso? Eu comecei a me questionar em relação a isso. E aí eu cheguei a algumas conclusões, que é o que eu quero começar a dividir com vocês. A primeira delas é que a felicidade é alguma coisa que sempre está no futuro. A felicidade não é alguma coisa que está agora. Se eu tiver alguma coisa a mais do que eu tenho hoje, se eu for alguma coisa a mais do que eu sou hoje, ou eu conseguir realizar coisas a mais do que eu consigo hoje, eu serei feliz. Então, a felicidade aponta sempre para uma falta no presente e um sonho no futuro. Ela não está localizada aqui, ela está localizada no futuro. Então, essa é uma primeira aproximação do que eu estou chamando aqui de felicidade. Ela não está no instante presente. E aí eu me recordo, que quando eu era criança, era muito comum ter algumas reportagens sobre pessoas que ganhavam na loteria. Na época era loto e quina, não tinha Mega Sena. As pessoas ficavam ricas só na quina.
E era interessante quando o repórter perguntava para um ganhador, bom, o que você vai fazer com o dinheiro? Geralmente tinha uma primeira resposta, que é vou doar um pouco aos pobres, vou fazer um orfanato, uma creche, qualquer coisa assim. Essa é a primeira resposta. E a segunda resposta, muito mais verdadeira, eu vou comprar uma fazenda. A coqueluche da década de 80 era comprar uma fazenda. Sinal de status era ter fazenda. Pois bem, passado um tempo, o sujeito era entrevistado novamente, e acontecia geralmente duas coisas. Primeiro, que não tinha dado dinheiro para pobre nenhum, e segundo, que ele realmente tinha comprado a fazenda, mas ele já tinha levado a fazenda à falência, ele já estava mais pobre do que quando começou. Mas com uma frustração, ele pediu uma fazenda. E aí eu começo a verificar dois fatores. Um sonho de felicidade e a realidade. Sonho de felicidade, ter uma fazenda. Realidade, conseguir administrá-la. Porque se você não conseguir administrar uma fazenda, ela por si só não gera dinheiro. Então, a ideia que me veio à mente quando eu ouvia isso é que parecia que era uma fazenda de dinheiro. Você plantava dinheiro, nascia dinheiro, se ela colhia dinheiro, e estava tudo certo, não precisava trabalhar, né? A não ser colher o dinheiro. E foi mais ou menos nesse modelinho que eu fui me questionando, bom, quais são os fatores, os ingredientes que constroem este sonho de felicidade? Bom, e aí eu fui chegando a 4 fatores, a 4 formas de se construir este sonho de felicidade. A primeira delas é funcionar como um bebê. O que eu quero dizer funcionar como um bebê? Funcionar como um bebê implica que eu só quero comer aquilo que é gostoso, tipo papinha de banana com mel, e eu vou cuspir a papinha de chicória. Papinha de chicória é uma coisa legal, muito natureba, não estou afim. Eu quero banana com mel. É amarga, a chicória é uma coisa amarga, melhor não. Daí a gente já tira duas conclusões. Primeiro, o meu gosto é que vai determinar o que eu engulo e o que fica para fora. O que entra e o que sai. De forma que, se eu só como coisa gostosa, é porque eu sou gostoso. O inconsciente pensa mais ou menos assim. Se eu só como coisa gostosa, eu sou gostoso. Sou a última bolacha do pacote, eu sou gostoso e eu sou o rei da casa. Eu sou a majestade do bebê. É o imaginário. Então, uma forma de construir, né, um tipo de pensamento que constrói sonhos de felicidade, lembrando os patológicos, é pensar como um bebê. O segundo fator, o segundo elemento que entra nessa mistura, é pensar como uma criança mimada, que implica que eu quero que as coisas aconteçam do jeito que eu quero, da forma que eu quero, no tempo que eu quero. E se não acontecer, eu vou ficar muito bravo. Afinal, eu sou o centro da casa, eu sou o centro do mundo, é meu pai, minha mãe e minha casa. Logo, tudo tem que acontecer de acordo com o que eu quero. Como eu demando, senão eu fico muito irritado. É funcionar como uma criança mimada. O terceiro elemento tem a ver com sociabilidade. Eu quero ter uma projeção social, eu quero ser amado pelo grupo, eu quero ser amado. A gente é um ser gregário, os seres humanos andam em bandos, e se a gente for amado pelo bando, muito melhor. Então, essa questão de aceitação social, ser amado pelo grupo, é muito importante. Quer seja pelo pai e pela mãe, que formam um grupo, quer seja na escola, quer seja no trabalho, socialmente, em projeções sociais, ou em eventos sociais, eu quero ser amado. Então, esses 3 elementos, né, esses 3 primeiros, constituem aí a maioria dos sonhos. Vou dar um exemplo aqui do que eu estou querendo dizer, uma aproximação, antes de eu ir para o 4º elemento. Por exemplo, eu nunca vi uma pessoa dizer que o sonho de felicidade dela seria trabalhar em um hospital público lotado, 12 horas por dia, 7 dias por semana, porque ela adora isso, ela ama de paixão isso,
Ela quer fazer isso até os 90 anos, ganhando pouco, com os pacientes bravos, lógico, está tudo lotado, os pacientes ficam bravos, e sem reconhecimento nenhum. Eu nunca vi um sonho de felicidade dele. Vocês já viram algum sonho parecido com esse? Eu desconheço. Né? Geralmente, quem tem um sonho de felicidade é uma coisa meio boa, né? Grandiosa. Então, está ligado a alguma outra coisa que minimamente se considera boa. Pois bem, só que aí a gente tem um quarto elemento. Qual é esse quarto elemento? Que é extremamente cruel, perverso, que o sujeito faz com ele mesmo. Ele inclui no sonho de felicidade o seu sintoma, o seu próprio sintoma. 2 exemplos para vocês entenderem isso. A Maria sonha que o Joaquim vai, que é o amante dela, há 20 anos, vai se separar da Joaquina para ficar com ela. E aí ela vai morar numa casa de campo, onde ela vai poder compor os rocks rurais dela, e vai viver feliz para sempre com o Joaquim. Vai se separar da Joaquina. Ela está esperando isso há mais ou menos 19, 20 anos. Mas vai acontecer. Um segundo exemplo para vocês entenderem como o sonho de felicidade geralmente tem como ingrediente o sintoma, é quando a gente pensa em adições. Drogas e adições. Se a gente pensar, imaginar, eu vou fazer um exemplo agora bem radical, que é para vocês entenderem, de um usuário de crack. E se eu perguntar para vocês, o que vocês imaginam que seria o sonho de um usuário de crack? Talvez vocês pensem, é sair das drogas. Mas talvez este sair das drogas seja o sonho que você tem para ele. Porque talvez o sonho dele inclua outra coisa, inclua acesso ilimitado à sua droga. Quer seja um usuário de crack, alguém viciado em sexo, em videogame, em qualquer coisa. Mas não é só viciado, né? Como eu dei no exemplo da Maria, que quer ficar com o Joaquim. É normal que o sujeito inclua no seu sonho de felicidade um sintoma. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão acompanhando? Dá para ouvir? Ok. Então, nós temos estes elementos quando eu falo de construção de sonhos. O problema é que muitas vezes sonho encontra com a realidade. E aí começa a gerar um pequeno atrito. Por exemplo, o nosso lado bebê, ele só quer engolir o que é bom. Ele não quer engolir o que não seja bom. Então, nesse sentido, como é que a gente faz com remédio? Porque alguns remédios são amargos. Eu lembro que Novalgina, minha mãe me adorava dar Novalgina em gota. Não dava em comprimido, não, em gota. Ele é amargo. E você tinha que tomar para entender? Precisava tomar aquilo. Adorava quando era Coristina, que era mais docinha. Você vê como a gente funcionava como um bebê. Indo para um próximo exemplo na mesma linha. Quimioterapia é algo que não está longe de ser uma coisa gostosa. Porque os efeitos colaterais são devastadores. São muito ruins. Mas ainda é melhor os efeitos do que o câncer. Apesar dos efeitos serem muito drásticos, cura. Então, muitas vezes, para a gente ter um bom resultado, a gente vai ter que passar por um processo que não é gostoso. Está longe de ser gostoso. Um outro exemplo, como a realidade não bate com o nosso sonho, pensa assim, um adulto funcionando com uma criança mimada dentro de qualquer repartição pública, uma delegacia. Quero ser atendido primeiro, sou especial,
Não vai rolar. Não vai rolar. Sou melhor que você. Isso não vai rolar. Um outro exemplo. Artistas, pode ser cantores, atores, eu vou ficar com os cantores, de uma música só. Eu imagino que quando aquela música dele está no auge, se imagine que ele vai conseguir emplacar outras coisas. Afinal, toca em tudo quanto é rádio, ele é requisitado para shows, etc. O problema é quando isso não ocorre. E aquele prestígio que ele tinha começa a decrescer, a decair. Outro exemplo, jogador de futebol. Jogador de futebol, quando está no auge da carreira, todo mundo conhece ele. 30 anos depois, talvez os times que ele jogou com eles, às vezes nem isso. Porque o mundo é efêmero. Tudo isso é muito efêmero. Você pode até entrar num acordo com o seu sonho, com a realidade, mas às vezes não dura muito. Às vezes isso não dura. Então, a impermanência faz parte do jogo deste sonho de felicidade patológico. Então, quando tem esse choque, invariavelmente, algumas coisas vão acontecer, porque a realidade não está nem um pouco preocupada com o nosso sonho. Ela é o que ela é e ponto, acabou. Você queria isso, eu queria aquilo, achou que ia ser assim ou ia ser assado, um problema seu. Ela não está nem com o jacaré. Ela é o que ela é. Só que quando o sonho encontra com a realidade e começa a criar esse atrito, começa a dar um certo ruído, e este ruído é traduzido geralmente em termos de sentimentos e emoções como angústia, como vazio e como depressão. Aí você pode estar se perguntando, mas depressão? Como assim depressão? Porque quando este sonho de felicidade encontra com a realidade e se mostra impossível, até porque ele é muito infantil, vamos combinar, esse patológico, ele é baseado em questões muito infantis, e ainda a gente bota um ingrediente secreto, que é o nosso sintoma, a realidade rejeita isso, e aí a gente tem três opções. Ou a gente abandona o sonho, ou a gente fica com o sonho e abandona a realidade, ou a gente tenta uma negociação. Quando a gente abandona o sonho, simplesmente, acontece da vida ficar vazia. A vida vai ficando vazia, vai ficando sem graça. Para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou aqui? Para que eu estou trabalhando? Isso não tem sentido. E a vida vai ficando um pouco sem graça. Então, uma certa dose de sonho na vida é altamente necessária, porque senão é sem sentido tudo. Se o sujeito se agarra ao sonho e abandona a realidade, o que acontece? Acontece algo muito parecido quando morre um ente querido, muito querido, e a pessoa não consegue se desvencilhar daquela lembrança, daquelas imagens, daquela falta. E devagarzinho, ela vai deixando as coisas de lado, porque só sentir aquela dor é que é necessário. Comer não é tão necessário. Ou seja, a realidade vai ficando, né, sem graça. A vida vai ficando sem graça. Vai se instalando um quadro depressivo. Por isso que em psicanálise, uma das formas de se encarar a questão da depressão é que é o luto de uma ilusão ou de um sonho de felicidade que não deu certo. Ficou parado no meio do caminho. É um luto que não acaba nunca. Então, isso gera um quadro depressivo quando a pessoa se agarra a este sonho de felicidade que não vai nunca virar uma realidade. O terceiro é, com sabedoria, que é uma coisa não muito fácil de se ter, porque você precisa dar umas cabeçadas na vida para ter algum grau de sabedoria, separar o que é possível do que não é possível. Porque nem tudo é impossível. Algumas coisas são possíveis. Ainda que o nascimento seja lá um pouco infantil, não tem problema, a gente é meio infantil mesmo. Então, vamos deixar a nossa criança, o nosso bebê de dentro felizes também. Mas dentro das possibilidades que o mundo dá.
E aí, este sonho, a gente abandona um pouquinho dele, fica com um pouquinho da realidade, isso viraria como se fosse um planejamento. Eu vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa, vai dar tal resultado. E aí eu tento implementar este sonho. Isso em si já é uma complicação à parte, porque também dá trabalho. E às vezes as pessoas são um pouco preguiçosas. A nossa criança interna, ela quer tudo pronto, ela não quer trabalhar, beber muito menos. Então, aí também tem uma certa negociação. E aí tem que ver se isso vai conseguir ir para a realidade. Pois bem, eu nem preciso dizer para vocês que as duas primeiras opções, que é abandonar o sonho e se segurar de uma forma patológica a ele, são as mais comuns. E aí, como é que a gente sai disso? Porque isso vira também agora um imbróglio, que é uma depressão e um sentimento de vazio. Depressão e sentimento de vazio. Então, virou um imbróglio. O primeiro caminho é o da medicação. O Brasil é campeão de consumo de medicamentos psiquiátricos per capita. É uma coisa absurda. O segundo caminho é o da compensação. É compensar este vazio e essa depressão de alguma forma. Como é que a gente observa isso no dia a dia? A gente observa isso quando o sujeito ele se joga no trabalho. Aquilo vira a vida dele. E ele se desdobra ali 15 horas por dia. Ele sempre quer estar antenado na última moda da administração. Ele quer... A outra forma de tentar trabalhar com isso são as adições. Quer seja drogas, eu coloquei aqui um videogame, a pessoa pode estar viciada em videogame, viciada em sexo, 500 coisas. Pode ser por via das redes sociais, criar um mundo novo, onde não existe vazio ou depressão. Festas sem fim. Pode ser consumo sem fim, consumir, 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 consumir. Então, todo esse excesso, toda essa euforia, antigamente se chamava mania, é uma forma de tentar dar cabo deste sentimento de vazio e de depressão. Eu nem preciso dizer para vocês que isso não funciona. Uma hora você perde o emprego, uma hora você descobre que rede social vira e mexe, vira uma paranoia desgraçada. Antigamente era quem era a favor da Dilma, quem era contra da Dilma. Agora quem é a favor da disposição, que não é. Né? Uma discussão que geralmente acaba ficando meio que paranoica. É uma coisa muito típica das redes sociais. As adições, uma hora termina o jogo de videogame, uma hora passa o efeito da droga, uma hora passa... Comprar também, você compra, acabou de abrir, já acabou a experiência. Então, isso também tem um fim. E agora você está com dois problemas, para não dizer três. Você tinha um sonho de felicidade, que virou uma depressão invasiva, né? E antes virou uma frustração danada, que você tentou resolver, e agora virou de novo mais uma frustração, uma depressão invasiva. Mas a esperança é a última que morre, ela até morre, mas ela é a última que morre. Então, os sujeitos fazem uma outra coisa. O que eles fazem? Eles perguntam para o mundo como é que a gente faz para ser feliz. Como é que eu faço para ser feliz? Aí pergunta para um, pergunta para outro. E o que não falta hoje em dia é revista, programa de televisão, mídia, para dizer para você como é que você deve agir para ser feliz. Né? Tem papo de segunda na GNT, de terça na GNT, de quarta da GNT, programa matinal de como você deve cozinhar, como é que deve ser a sua saúde, etc, etc, etc. Isso aqui, essa reportagem eu peguei hoje na Exame, eu tirei de hoje da Exame. Siga estes 4 passos se quiser ser um líder à altura de Obama. Não leio uma coisa dessa, brincou comigo.
Ela pode ser brincadeira. Porque se eu seguir só esses 4 passos, só 4 passos, eu vou ser um líder como Obama? Será? Quem é que acredita nisso? Eu não acredito nisso. Para mim, isso não funciona. O que eu quero dizer com isso? Você começa a perguntar para o mundo como é que faz para ser feliz. E, obviamente, isso também não vai funcionar. Mais uma coisa que não funciona. E aí acontece um outro fenômeno, que é o seguinte. A gente não sabe mais de onde começou isso daí. Porque já virou tudo um bololô. Eu estou frustrado porque eu tentei resolver o problema da minha depressão e não consegui. Aí eu fiquei mais deprimido, aí eu criei um sonho de felicidade. Esse sonho aumentou, porque agora ele contempla mais alguma outra coisa. E aí você já não sabe mais quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Que virou tudo um bololô. Começou a virar uma bola de neve, não termina nunca. E um pedaço que a gente gasta em terapia é tentar dar conta desse lixo emocional, porque virou uma coisa vai retroalimentando a outra. Então é quase como se você puxasse uma pena, saísse uma galinha. Você puxa uma pena, sai uma galinha. Ah, aqui tem uma frustração. Você puxa uma pena, tem uma depressão. Nossa, ele não é uma galinha, não. É um tender da sadia. A gente está trabalhando com um tender da sadia. Então vira uma complicação e grande parte do início de uma análise é tentar botar ordem nisso tudo e tentar trabalhar isso tudo. E é muito difícil, porque uma dor retroalimenta a outra. Então, uma coisa começa a estar alimentando a outra e vira um círculo vicioso danado. Então, é uma situação muito complicada. E é interessante que tudo, se teve um começo, é porque a gente não conseguiu suportar a realidade, a dor da realidade, se encontra com a realidade. E aí aquela frase, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, vem a calhar. Porque a gente vai criando uma coisa em cima da outra, não só um sofrimento, 2, 3, 4, depressão, vazio, e vai embora. Aí também eu começo a pensar que, por exemplo, a gente adora coisa completa. Carro completo, geladeira completa, fogão completo. Então, nessa hora também a gente pede completo. Ah, já vem com dor, já vem com tudo que tem direito. Porque, afinal, o masoquismo humano é ilimitado. Então, a gente adora tudo que é completo. Então, a gente percebe que esse lance de felicidade baseado em certos parâmetros não termina bem. No final, é um bololô de sofrimento só, uma coisa retroalimentando a outra, e isso não termina bem. E aí eu passo para falar um pouco agora sobre a alegria. Ou o que eu vou chamar aqui de alegria. Só para conferir, vocês estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Ok. Bom, a alegria, a primeira característica que eu quero trazer para vocês sobre a alegria é que é alguma coisa que acontece no aqui e agora. Ela não tem nada a ver com o futuro, ela não tem nada a ver com alguma coisa que possa me faltar. Ela não entra nessa lógica. Tem nada a ver com isso. É um sentido de contentamento e excitação que eu sinto com aquilo que vai acontecendo enquanto vai acontecendo. Mas ela exige que eu esteja atenta a ela. Essa é uma característica da alegria. A gente pode sentir alegria, por exemplo, ver um céu como esse que está aqui na foto, lindíssimo. A gente pode sentir alegria não pelo céu somente, mas pelo silêncio. Imagine o silêncio que deve ter num lugar desse. Os sonhos que eu tenho é conhecer um deserto justamente para poder ver um céu desse. A alegria também, ela está ligada, por exemplo, a você estar ouvindo rádio, de repente você ouve uma música que você não ouvia há muito tempo, encontra um colega que você não via há muito. No almoço, de repente você está comendo e vem aqueles sabores, aquela explosão de sabor. Então,
ela tem a ver com esse dia a dia. Você está passando na rua e vê uma flor, e aquilo te chama a atenção e você fica feliz. É abrir uma janela e o dia está lindo. É você, de repente, está num trem ou está numa viagem e se deparar com uma paisagem bonita. Isso pode deixar a gente alegre, contente. Eu vou usar até o termo feliz, mas não dessa felicidade patológica. Feliz no sentido de alegre, de contente. Então, essas são as principais características da alegria. Da alegria. E aí já vem algumas considerações em relação a isso. O primeiro deles, quando eu fui estudar o assunto, dentro da psicanálise, é que um número muito pequeno de autores trabalha em cima do assunto alegria. Aliás, nós psicanalistas, como também os médicos, a gente tem um vocabulário imenso para aquilo que dá errado. Imenso. Vocês não sabem quantas palavras a gente tem para falar do que dá errado. Muita coisa. Muita coisa. Quando é para falar de coisa boa, é pequenininho. Pequenininho, pequenininho. Muito pequenininho. E aí eu comecei a pensar, por que isso? Tudo bem, a gente trabalha com sofrimento. Mas será que as coisas boas não têm a ver com sofrimento? Né? Aí eu comecei a me deparar que é uma tendência do ser humano primeiro pensar na coisa ruim para depois pensar na coisa boa. Ainda que eu não consiga agora explanar o porquê, também não tenho essa resposta. Mas é interessante que quando você encontra com alguém numa fila de banco, de supermercado, fatalmente vai surgir um assunto de coisas ruins. Temer, Dilma, política, economia, vai surgir uma coisa horrorosa. Tem gente que adora assistir Globo News o dia inteiro, não sei como é que pode. A pessoa deve ficar assim, deprimida, só de assistir aquilo. Globo News o dia inteiro. Isso também me faz recordar um koan, uma pequena historieta de um monge que ele vai para o mosteiro. É um mosteiro muito especial, porque nesse mosteiro a pessoa tem que fazer voto de silêncio e falar apenas duas palavras a cada 7 anos. Ele vai lá, se interna nesse mosteiro, fica nesse mosteiro. 7 anos depois, o mestre o chama e pergunta: e aí? Quais são as suas duas palavras? Ele olha para o mestre e fala: cama dura. Mas, tá bom. O mestre não fala nada. Mais 7 anos. O mestre fala: e aí? Quais são as suas palavras? O monge fala: comida ruim. Ah, e não fala mais nada. Fala nada. Mais 7 anos. 21 anos depois, o mestre pergunta: e aí? Quais são as suas palavras? E o monge diz: eu desisto. Agora o mestre fala: eu também só reclamo. Em 21 anos que você teve aqui, nada de bom teve? Nada de bom aconteceu? Você não viu nada? Então, essa pequena historieta, ela nos mostra o fascínio do sujeito por aquilo que não dá certo. Em 21 anos, provavelmente, essa historieta, o cara estava preocupado com a cama e com a comida. Mais nada era bom. Mas nem falar com o mestre é uma coisa boa, porque ele só, em vez de procurar o mestre por uma orientação, ele procurou o mestre para reclamar. Então, esse é um pequeno fascínio do ser humano por aquilo que não dá certo. E aí, essa historieta é para eu introduzir a questão do porquê que a gente não está tão aberto para a alegria quanto ela está disponível para nós. Eu cheguei a alguns fatores. O primeiro deles
é que, de repente, a pessoa está muito preocupada em ser feliz, ela quer vir a ser feliz, está tão ocupada com isso que aí não tem tempo para prestar atenção no mundo. A cabeça dela está em outro lugar, tá? Se é que já não foi engolida pelo bololô do sofrimento. E deste a gente já vai para o outro fator, que a felicidade exige presença. Por exemplo, para você saborear uma comida, você tem que prestar atenção na comida. Como é que eu vou saborear uma comida trabalhando ou vendo rede social ou vendo Instagram, qualquer coisa? Não dá para fazer as duas coisas. Algumas pessoas conseguem, mas eu acho que é bem pouco. Mas saborear a comida, você pode engolir a comida, encher o estômago, mas saborear é um pouco mais difícil isso. Fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Porque a comida tem que ficar lá, você tem que prestar atenção nas delicadezas que ela traz, e toda comida tem uma delicadeza. Essa semana eu fiquei muito espantado, acho que foi segunda-feira, eu vi uma reportagem, eu estava na academia, mas passou uma reportagem, um programa matinal, de como aproveitar melhor o horário de almoço, como ser mais produtivo no horário do almoço. Eu quase caí da carteira. Porque eu imagino que para aproveitar bem o horário de almoço, você aproveita bem comendo, saboreando a comida. Mas não era essa a deixa. A deixa era come rápido e vai fazer outra coisa, academia. Porque teve gente que falou, não, é uma hora perdida. Oi? Uma hora perdida. Então, eu fico imaginando, e aí vocês veem a questão da depressão, porque você vai se ligando das coisas boas do mundo. Quanto mais você gira em torno da felicidade, da depressão, do vazio, você vai se afastando do mundo. Quando alguém fala para mim, a hora do almoço é uma perda de tempo, eu falo, oi. Aí você vê, não, vamos ser produtivos na hora do almoço. A gente volta para aquele slide, né, do trabalho, etc, etc. Porque a alegria, ela exige presença. Um outro fator que eu creio que atrapalha bastante é o narcisismo. Porque ele nos separa das outras pessoas. E a partir do momento que ele nos separa das outras pessoas, a gente não precisa ser grato às outras pessoas. Eu imagino que quando eu estou comendo uma comida, olhando o Facebook ou qualquer coisa, eu não estou prestando atenção na comida. E quando eu não presto bem atenção na comida, eu não presto atenção no cozinheiro. Aí eu não preciso ser grato ao cozinheiro mesmo, porque não faz gol da vida mesmo. E na mesma linha, eu não sou grato a quem me rodeia, eu me sinto separado dos demais. Quando eu me sinto separado dos demais, como é que eu vou sentir alegria pela presença desta pessoa, por aquilo que ela me entrega? Eu não vou. Não é possível. Porque eu estou separado. Então, esses três elementos, ficar preocupado com alguma coisa lá na frente, não prestar atenção no aqui e no agora, e não ser grato àqueles que rodeiam, eu creio que atrapalha um pouco essa questão da felicidade. E se a gente voltar também na história do monge, não só prestar atenção no aqui e agora, mas tentar focar naquilo que é bom, não naquilo que é ruim. Você focar naquilo que é ruim para transformar naquilo que é bom. É só ficar vidrado naquilo que é ruim, não vai adiantar nada. E você vai ficar preso naquilo e não vai poder saborear a vida. Vamos transformar nisso? Não vai poder saborear a vida. Então, eu creio que esses três fatores atrapalham um pouco a alegria. Mas a alegria ela tem uma outra característica também. Ela é efêmera. Ela dura pouco. Eu estou saboreando um prato. Isso tem começo, meio e fim. A alegria de ver, a emoção de ver, né, de ver um sol se pôr, dura pouco. Mesmo aquele happy hour, que a conversa está deliciosa, dura pouco. Então, ela é efêmera. Ela é como um beija-flor. A alegria é um beija-flor. Por que eu digo que ela é como um beija-flor? Porque ela vem no jardim, né? O beija-flor ele vem no jardim, ele faz, ele passeia e vai embora para um outro jardim.
Então, também ela não é muito fiel a mim. Ela pega, me visita, me deixa e vai visitar outro. Então, também não posso ter apego à alegria. Eu não posso querer pegar a alegria e colocar numa gaiola, como colocaria um beija-flor numa gaiola. Não vai dar certo, ele vai morrer. Ela não permite esse tipo de coisa. E quando eu busco esse tipo de situação, é como se eu estivesse voltando a um projeto de felicidade. Tentar transformar a alegria em permanente é quase uma burrice. Porque vai e vem, outras emoções vão surgir neste meio de caminho. Deixa eu colocar aqui para vocês, né, a música mesmo que eu me inspirei para fazer este webinário. Vamos prestar atenção na letra só um pouquinho. Obrigado, senhores. É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas para fazer um samba com beleza, é preciso um bocado de tristeza. É preciso um bocado de tristeza. Senão não se faz um samba, não. Fazer samba não é contar piada. E quem faz samba assim não é de nada. Um bom samba é uma forma de oração. Porque o samba é a tristeza que balança, e a tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem o samba, não. Porque o samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é Voltei. Desculpa. Agora eu voltei. Então, vocês percebem que pela letra da música, só é possível ter um bom samba com tristeza. Porque samba não é uma piada. E alegria também não é uma piada. Então, para eu poder ter a alegria, eu preciso da tristeza. Eu preciso de ambas. Então, o beija-flor tem que ir para eu poder sentir saudade do beija-flor, para eu ficar triste com a partida dele, porque ele vai retornar. E isso vai dar um bom samba. Porque o samba que não tem a tristeza não é um bom samba. Não funciona assim. E tem uma outra coisa na letra que eu achei também muito bonita, é que o samba que é feito assim é uma piada. Eu acho que, de uma certa forma, quando eu fui buscar no Google imagens sobre alegria, sempre aparecia uma coisa assim, uma pessoa de braços abertos e rindo. Né? E o que eu estou dizendo de alegria não se trata disso. É deixar se emocionar positivamente, ficar contente com algo. Não é a alegria de quem conta uma piada e sai dando risada. É de uma outra ordem, é de uma ordem mais sutil. E isso está disponível para todo mundo. Então fica aqui o meu convite para todos vocês de primeiro falar de coisas boas, depois das coisas ruins, de prestar atenção na vida, o que está acontecendo agora, de não perder tempo com sonhos de felicidade realizáveis, infantis e patológicos, ser grato àquele que está do seu lado, porque tudo isso vai fazer com que eu tenha um jardim interno
cheio de flores, que pode ser visitado pelo Beija-Flor da Alegria. Então, fica aqui o meu convite a tentar encarar um pouco a vida desta forma. Visitem o meu blog, aleisclaps.com. Vocês podem ter acesso ao texto deste webinário, desse seminário. O texto já está pronto, no final da página, lá embaixo, aleisclaps.com. E fica uma dica de leitura, uma sugestão de leitura em relação a esse tema. O Paraíso à Porta, ensaio sobre a alegria que desconcerta, de Fabrice Radjad. E muito obrigado por vocês terem me acompanhado até aqui. Muito obrigado. Bom, finalizando agora esse evento, a gente vai deixar, eu vou lembrar os próximos eventos que a EPP vai ter ainda, que é o Seminário de Web, A Fantasia da Menina e a Dor da Privação, vai ocorrer em 7/11/2017, já agora em novembro, às 21 horas. Em 17 e 18 de novembro também vai acontecer a 5ª jornada da EPP e do Instituto Melanie Klein. O tema vai ser gratidão, são 2 dias, na Martins Fontes, é um evento presencial aqui em São Paulo. E, por último, vai ter o Seminário de Web e a Interpretação dos Sonhos em 29/11, vai ser o nosso último webinário. E aí somente o ano que vem. Logo mais o Alexandre vai colocar uma última enquete. E aí, finalmente, a gente finaliza esse evento. Por favor, respondam e a gente vai dar só um tempinho para que todos respondam e nós tenhamos a finalização. Obrigado. Podem colocar também as dúvidas, sugestões e comentários enquanto vão fazendo e preenchendo essa enquete, tá? Agora a gente abre para as perguntas. Perguntas e comentários agora. Muito obrigado, Cassandra. Muito obrigado pela presença de todos. Alguém, uma pergunta de cada vez, porque senão a gente trava o site, que são muitas perguntas. Cristiana, você sabe o pote de ouro no final do arco-íris?
Se a pessoa estiver correndo atrás do pote de ouro no final do arco-íris, muito provavelmente ela não vai alcançar. Exatamente. Muitas vezes a gente se depara com isso. E aí a gente não vive o presente. E aí a gente consegue se alegrar. Sentir a alegria, da passagem à alegria. Está tão vidrado no futuro que não é alegre hoje. Falsa felicidade nas redes sociais. Bom, precisa achar uma verdadeira alegria nas redes sociais. Eu me lembro muito raramente de eu ter sentido alguma alegria numa rede social. Eu acho que quando um colega de 30 anos atrás pediu para ser meu amigo, mas o fato dele existir e a gente se encontrar me fez, me fez bem. Redes sociais, Facebook, nada contra o Facebook, não é isso, mas se você não tomar cuidado e transformar aquilo no seu ideal de vida, né, depositar ali aquilo que você não consegue viver na realidade, tentar viver ali, fatalmente isso não vai dar certo. Isso não vai funcionar. Até me parece ser um ambiente muito cruel para fazer isso funcionar. Mas, Nilza, é sempre bom pensar que ilusão de felicidade é o que as mídias oferecem porque alguém compra. Se ninguém comprasse isso, elas não ofereciam. O capitalismo ele funciona assim. Ele só vende que alguém compra. Então, porque as pessoas procuram isso, é que ele vende. Veja que eu não estou colocando felicidade e infelicidade. Eu não estou fazendo esse contraponto. Porque felicidade, dentro do contexto que eu estou trabalhando, não existe mesmo. É o pote de ouro no final do arco-íris. O que eu estou dizendo é, ele pode deixar de sentir alegria no seu dia a dia. A outra coisa. Porque senão a gente está dizendo que tal coisa a pessoa vai ser feliz, de tal jeito ela vai ser feliz. E eu, particularmente, prefiro não discutir formas de ser feliz, mas formas de poder sentir a alegria que já nos visita todo dia e poder senti-la, poder apreciá-la, poder desfrutá-la. Eu prefiro ficar nesse terreno do que dar uma receita de como você vai ser feliz. Eu acredito que qualquer receita dessa vai dar errado. Alguém comentou essa semana comigo de um colega que sempre posta foto do filho, que é recém-nascido, que está no banho, isso aqui, ppp. O outro colega que você não sabe que a esposa está surtando e ele está quase pedindo divórcio. Mas quem acompanha o Facebook está a mil maravilhas. Que é justamente isso, é algum outro lugar para poder cobrir, né, disfarçar aquilo que está ali. Né, Fátima? É para disfarçar o real. Uma pessoa que fica dizendo que é boa, eu sou boa, pode saber que não é. Sou feliz, pode saber que não é. Quem fica cacarejando, não tem para dar. É mais ou menos sempre por aí. Porque quem é realmente muito alegre e feliz de verdade, não essa falsa felicidade, ou seja, o que eu estou chamando de feliz é a capacidade de sentir alegria diariamente, essa pessoa é bem quietinha. Ela não fica dizendo para todo mundo. Vai que alguém estraga. Viviane, exatamente. Que no final é o que eu faço com a minha vida, não o que a vida faz comigo. Extrair disso momentos de felicidade. Não se trata de transformar ruim em coisa feliz. Não, ela nos visita mesmo, todos os dias. Não é fazer uma transformação, é só poder apreciá-la.
Bom, o jovem, ele tem essa característica, né, Rafael? Porque ele está no momento que ele está abandonando tudo aquilo que ele recebeu e tentando buscar alguma coisa que ele não sabe o que, que é. Ele realmente ele fica no meio do caminho. Essa angústia que você está descrevendo é meio típica de jovens. Porque ele, necessariamente, ele está abandonando o que ele não conhece e tentando ir para o futuro. O que, às vezes, realmente é preciso fazer é acompanhar esse processo para que ele não se perca nele. Ele fica meio perdido mesmo. Isso é comum, mas que ele não se desgarre muito do caminho. Deixa eu ver aqui. Ah, agora, Maia, isso daí se chama sabedoria, né? Isso aí, dando cabeçada. Você tá, né? Como é que eu separo o bom do ruim, né? Isso aí é cabeçada, o possível do impossível. Isso é sabedoria. Isso aí é sabedoria. E algumas vezes a gente vai se enganar, tá, Glória, Maia? A questão toda, quando eu vejo esse tipo de pergunta, é eu consigo aprender com a minha experiência, eu continuo errando do mesmo jeito. Eu ponho a coisa diferente. Eu estou conseguindo aprender com a experiência, ou seja, não tem problema, eu dei uma cabeçada, errei, né? Não vou mais dar cabeçada. O problema é que a pessoa continua dando cabeçada. Eu vou trocar seu tipo de pergunta, né? A sabedoria pressupõe aprender com a experiência. Eu dei cabeçada, não vou dar mais. E aí eu vou acumulando uma coisa chamada sabedoria. Aí de uma outra ordem. Porque assim, não tem receita de bolo para saber diferenciar para cada pessoa quando é um, quando é outro. É ela que tem que perceber, aprendendo com a experiência e dando cabeçada também. Faz parte. Quando uma pessoa tem um sonho da felicidade, como exemplo da fazenda, e não consegue administrar essa fazenda, não consegue manter o realizando. Ela pode? Claro que pode, coisa. Até porque ela deve terminar mais pobre do que quando começou. E pior, fracassada porque perdeu uma fazenda. É complicado. Por isso que eu estou dizendo, é melhor ser alegre e tentar ser feliz. Tenta ser alegre que dá certo. E não existe pote de ouro no final do arco-íris, não existe lanche de graça, não existe essa tal felicidade permanente. Isso é tudo bobagem. Isso não existe. Vamos lavar a louça, cuidar da vida, que é melhor. A vida é agora. A vida não é amanhã, ela é agora. É o que eu estou fazendo agora. Veja que eu não estou dizendo que não existe planejamento. Eu volto para uma outra pergunta. Planejar é saber o que é factível. Isso é possível ser feito, eu consigo fazer. Planejamento é tudo na vida. Sonho de pote de ouro é outra conversa. Sim, exatamente, Liliane. E não só o que faz sentido, mas o que é factível. Porque o sentido da vida pode ser, né, dependendo, porque o que eu quero dizer com isso? Uma pessoa ela pode ter como sentido de vida o masoquismo. Pode. Mas eu tenho que falar, olha, o sentido que você está dando para a sua vida é masoquista. A gente pensa que sempre sentido de vida é bom. Às vezes não é tão bom assim, às vezes é masoquista mesmo. Isso. Exatamente, Baldo. O que você está chamando de momento feliz é que o que eu estou chamando de alegria é a mesma coisa. Tá? São equivalentes. Tatiane, eu sugeriria que você solicitasse que essa pessoa que procure ajuda. Porque quando chega nisso, para a pessoa sair disso, ela precisa de ajuda de um profissional. Não tem receita de bolo, né? E é bem trabalhoso isso, essa situação, Tatiane. Dá um trabalho danado e demora. Porque a pessoa não está sentindo a alegria que está disponível. Ela está bem doente, nesse sentido, né? E o pior, muitas vezes, quando chega nisso, Tatiana, a pessoa não tem nem consciência de o quanto ela está doente.
Imagina. Bom, mais alguém? Última pergunta e a gente encerra. Ninguém está digitando, ninguém está digitando. Então é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês. Estou finalizando essa enquete. Estou finalizando. Muito obrigado. E a gente continua. E se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. A bênção Vinícius de Moraes, meu capitão do mato, meu branco mais preto do Brasil. A bênção meu poeta, amigo e mestre, você que me fez conhecer mãe menininha do Gantuá e a lorixá de toda a minha sagrada Bahia. Saravá! A bênção Oxum com sua mão de água e ouro no meu ori. A bênção Oiá, árvore de mim. A bênção todos os compositores, parceiros de Vinícius. A bênção Antônio Carlos Jobim, maestro de todos nós. A bênção Baden, Carlinhos Lira. A bênção todos os sambistas do meu Brasil, branco, preto, mulato, negro, índio e lindo como a pele macia de Oxum. A bênção Noel, Ari, Assis Valente, Batatinha. A bênção Francis, Edu, Gil. A bênção Dona Ivone Lara. A bênção Sueli Costa. A bênção Arnaldo Antunes. A bênção Gonzaguinha. Compositores que fazem cintilar o céu do Brasil. A bênção Nara Leão, João do Vale, Zequete, que há 40 anos me receberam com coração e me ensinaram o ofício de viver. A bênção Dona Edith do Prado e seu samba de roda que estremece a minha Santo Amaro a cada fevereiro. Saravá! A bênção Caetano, meu irmão e mestre do meu barco, você que confiou a minha voz sua primeira canção. A bênção Chico Buarque de Holanda. A bênção por toda a beleza e toda a sabedoria. A bênção todos os diretores de teatro que me ensinam a arte e a grandeza do palco. A bênção meu mestre Fauzi Arapi. A bênção todos os músicos do Brasil. A bênção São Paulo com seus compositores noturnos. A bênção Paulo Vanzolini. A bênção Adoniran Barbosa. A bênção a cada um dos senhores. A bênção porque eu estou só começando. Com um pouco de amor na cadeia, se vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem o samba não. Porque o samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração.